Imagine um mundo onde a morte não é mais um fim inevitável. Um futuro onde a ciência e a tecnologia não apenas salvam vidas, mas as prolongam indefinidamente. Parece um sonho saído de um filme de ficção científica, não é mesmo? Mas e se eu te dissesse que esse futuro pode não estar tão longe quanto você imagina? No episódio de hoje, no canal Mente Sem Limites, exploraremos a fascinante ideia da imortalidade humana, abordando como a tecnologia está rompendo barreiras antes consideradas intransponíveis. E acredite, a maior revelação está guardada para o final. Para iniciar nossa jornada rumo à imortalidade, precisamos transcender as limitações do corpo humano. A chave pode estar na fusão entre humanos e máquinas. Você sabia que cientistas já conseguiram que um macaco controlasse um computador apenas com o pensamento? Nosso cérebro, composto por cerca de 100 bilhões de neurônios, funciona como uma rede elétrica incrivelmente complexa. Esses neurônios se comunicam através de sinapses, utilizando sinais químicos chamados neurotransmissores. Cada experiência, cada pensamento é resultado dessa intrincada coreografia de impulsos elétricos. Agora, imagine utilizar essa rede de forma ampliada, conectando o cérebro humano diretamente às máquinas. Essa é a promessa de tecnologias como a Neuralink, que já deu os primeiros passos em direção à criação de interfaces cérebro-máquina. Com um chip de apenas 4 mm, contendo 1000 eletrodos, a Neuralink permite que o cérebro envie e receba informações diretamente de dispositivos eletrônicos. Pense nas possibilidades, desde controlar um computador até recuperar memórias esquecidas. E isso é apenas o começo. O cérebro humano é dividido em duas regiões principais: o sistema límbico, responsável por nossas emoções e instintos de sobrevivência, e o córtex cerebral, que gerencia o pensamento crítico e as habilidades de resolução de problemas. A Neuralink busca criar uma terceira camada, um implante que não apenas amplifique nossas capacidades mentais, mas também expanda nossa memória e raciocínio. Imagine ter acesso instantâneo a conhecimentos que levariam anos para serem adquiridos. Mas você pode estar se perguntando, por que precisamos disso? A resposta está na limitação da largura de banda. Hoje, a comunicação entre nosso cérebro e o mundo exterior depende de interfaces lentas e imprecisas, como teclados e microfones. Com uma interface direta, seríamos capazes de transmitir e receber dados em uma velocidade muito maior, eliminando intermediários e reduzindo drasticamente o tempo necessário para aprender ou executar tarefas complexas. Até agora, os avanços nessa tecnologia têm se concentrado em ajudar pacientes com deficiências graves. Por exemplo, pessoas com paralisia já conseguem controlar computadores e até membros robóticos utilizando apenas seus pensamentos. Mas o potencial vai muito além disso. Interfaces cérebro-máquina prometem não apenas restaurar funções perdidas, mas também expandir as capacidades humanas para níveis nunca antes imaginados. Um aspecto crucial é o tamanho e a precisão desses dispositivos. O chip Neuralink é composto de fios extremamente finos, cerca de 10 vezes mais finos que um fio de cabelo humano, que são inseridos no cérebro com a ajuda de um robô cirúrgico. Cada fio possui 32 eletrodos capazes de registrar e estimular a atividade cerebral. Esses avanços tornam o procedimento minimamente invasivo, com incisões de menos de 1 centímetro, eliminando a necessidade de pontos e garantindo uma recuperação rápida. Outra vantagem é que esses dispositivos são completamente sem fio. Um pequeno transmissor, colocado discretamente atrás da orelha, permite que o chip se conecte a um smartphone ou outro dispositivo eletrônico. Essa integração abre um mundo de possibilidades. Imagine poder acessar informações instantaneamente,
traduzir idiomas em tempo real ou até mesmo compartilhar pensamentos diretamente com outras pessoas. Claro, a tecnologia ainda está em seus estágios iniciais, mas as implicações culturais e sociais são profundas. Crianças que nascem hoje podem crescer em um mundo onde as fronteiras entre humano e máquina são cada vez mais tênues. Assim como os aviões revolucionaram as viagens e os computadores transformaram a comunicação, a Neuralink e outras tecnologias semelhantes têm o potencial de nos levar a uma nova era de progresso humano. No entanto, toda inovação vem com desafios. O caminho até a adoção em larga escala dessas tecnologias será repleto de obstáculos éticos, técnicos e regulatórios. Mas, se conseguirmos superá-los, o impacto pode ser tão transformador quanto o das maiores descobertas da humanidade. Isso nos leva a um questionamento essencial. Até onde estamos dispostos a ir para transcender nossos limites biológicos e abraçar um futuro onde a imortalidade não é apenas um sonho, mas uma realidade palpável? No próximo segmento, exploraremos como as interfaces cérebro-máquina podem ser aplicadas no dia a dia e as consequências dessa fusão entre homem e máquina. Além disso, discutiremos como a busca pela imortalidade vai muito além do campo da neurociência, abrangendo também os mais recentes avanços no combate a doenças como o câncer. Você está pronto para continuar essa viagem ao futuro? Agora, vamos mergulhar nas aplicações cotidianas dessa tecnologia revolucionária. Imagine um mundo onde você pode controlar dispositivos eletrônicos como smartphones, computadores e até mesmo eletrodomésticos, apenas com seus pensamentos. A realidade aumentada e a realidade virtual também podem ser completamente transformadas. Você não precisaria mais de controladores físicos para interagir com esses ambientes. Seu cérebro seria a interface. Um cenário fascinante é a possibilidade de utilização dessas tecnologias para superar barreiras linguísticas. Imagine viajar para um país onde você não fala o idioma local, mas ser capaz de compreender e se comunicar perfeitamente graças à tradução instantânea diretamente no seu cérebro. Essa é uma das promessas das interfaces cérebro-máquina: criar um mundo mais conectado e acessível para todos. Além disso, essas inovações também podem revolucionar o campo da educação e do aprendizado. Ao eliminar a limitação da velocidade de processamento humano, seria possível adquirir novos conhecimentos e habilidades em uma fração do tempo que levamos hoje. Por exemplo, aprender a tocar um instrumento musical ou dominar um novo idioma poderia ser algo quase imediato. Mas as aplicações não se limitam apenas ao aprimoramento das capacidades humanas. No campo da saúde, a integração entre homem e máquina pode abrir novas possibilidades para o tratamento de doenças. Pacientes com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, poderiam recuperar memórias perdidas ou retardar significativamente o progresso da doença. Da mesma forma, pessoas com deficiências físicas poderiam voltar a andar ou recuperar funções motoras através de próteses controladas diretamente pelo cérebro. Essas próteses também estão se tornando mais sofisticadas. Há relatos de pacientes que conseguem sentir textura, temperatura e pressão com próteses equipadas com sensores avançados. Isso é muito mais do que simplesmente restaurar uma função perdida. É sobre criar uma experiência de vida que antes parecia impossível. Porém, com tantas possibilidades, também surgem preocupações. Uma delas é a questão da privacidade. Com interfaces cérebro-máquina, o risco de hackers acessarem seus pensamentos ou controlarem dispositivos conectados é um desafio que precisa ser abordado com seriedade. Além disso, quem controlará os dados gerados por essas tecnologias? Empresas, governos ou os próprios usuários? Outra preocupação
é a desigualdade no acesso a essas inovações. Assim como vimos com outras tecnologias ao longo da história, é possível que apenas uma parcela da população tenha acesso inicial a esses avanços, ampliando ainda mais as disparidades sociais. Portanto, garantir que essas tecnologias sejam acessíveis e benéficas para todos é um desafio fundamental que precisamos enfrentar. No próximo segmento, discutiremos como a busca pela imortalidade se expande para além das interfaces cérebro-máquina, explorando os avanços mais recentes na luta contra o câncer e outras doenças que ainda ameaçam a humanidade. Prepare-se para descobrir como a ciência está reescrevendo as regras da vida e da morte. Agora, chegamos ao ponto em que precisamos discutir uma das batalhas mais importantes da medicina moderna: a luta contra o câncer. Durante décadas, o câncer foi visto como uma sentença de morte para muitos, mas a ciência tem avançado em um ritmo impressionante. Hoje, terapias inovadoras estão transformando a forma como enfrentamos essa doença devastadora. Um dos maiores avanços nessa área é o uso da imunoterapia, que estimula o sistema imunológico do próprio paciente a atacar as células cancerígenas. Imagine um tratamento personalizado, onde as células do seu próprio corpo são reprogramadas para combater o câncer de maneira eficiente e direcionada. Esse método já mostrou resultados promissores, oferecendo uma nova esperança para pacientes que antes não tinham opções. Outra abordagem revolucionária é o uso da inteligência artificial na detecção precoce e no desenvolvimento de medicamentos. Pesquisadores têm usado algoritmos avançados para analisar grandes volumes de dados médicos, identificando padrões que humanos não seriam capazes de perceber. Isso não apenas acelera o diagnóstico, mas também possibilita a criação de medicamentos mais eficazes em um tempo recorde. Por exemplo, um estudo recente mostrou como a inteligência artificial foi capaz de identificar um novo alvo terapêutico para o câncer de fígado em apenas algumas semanas, algo que levaria anos com métodos tradicionais. Essa descoberta não só acelera o desenvolvimento de novos tratamentos, mas também reduz os custos, tornando-os mais acessíveis a uma parcela maior da população. Além disso, tecnologias como a edição genética, através da ferramenta CRISPR, estão permitindo que cientistas modifiquem o DNA de células cancerígenas, desativando genes que promovem o crescimento tumoral. Essa abordagem tem o potencial de não apenas tratar o câncer, mas preveni-lo antes mesmo que ele se manifeste. Mas a luta contra o câncer não é apenas sobre encontrar curas, é também sobre melhorar a qualidade de vida dos pacientes durante o tratamento. Dispositivos vestíveis, como sensores inteligentes, estão sendo usados para monitorar os sinais vitais dos pacientes em tempo real, permitindo ajustes nos tratamentos de forma rápida e precisa. Isso garante que os pacientes recebam o melhor cuidado possível, com o mínimo de efeitos colaterais. No entanto, enquanto celebramos esses avanços, é importante lembrar que a luta contra o câncer ainda está longe de ser vencida. A doença é extremamente complexa, com diferentes tipos e subtipos que requerem abordagens personalizadas. Mas, com o ritmo acelerado da inovação científica, estamos mais próximos do que nunca de transformar o câncer de uma doença fatal em uma condição crônica gerenciável. No próximo segmento, exploraremos como esses avanços médicos estão se conectando a outras tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e a nanotecnologia, para criar um futuro onde as doenças possam ser completamente erradicadas. E mais importante, discutiremos como essas inovações estão moldando o caminho para a tão sonhada imortalidade humana. Continue conosco nessa jornada fascinante. Por fim, chegamos ao ponto culminante dessa exploração: a convergência de todas essas inovações no objetivo final de alcançar a imortalidade.
A nanotecnologia, por exemplo, promete desempenhar um papel crucial nessa busca. Imagine nanorobôs circulando pelo seu corpo, reparando danos celulares, combatendo infecções e até mesmo revertendo o processo de envelhecimento. Esses pequenos dispositivos poderiam atuar como médicos microscópicos, trabalhando incansavelmente para manter nosso corpo em perfeito funcionamento. A inteligência artificial, por sua vez, pode ajudar a desvendar os mistérios mais profundos da biologia humana. Com o poder de analisar vastas quantidades de dados genéticos, a IA pode identificar os fatores que contribuem para o envelhecimento e desenvolver estratégias para combatê-los. Já existem pesquisas indicando que é possível manipular os telômeros, estruturas no final dos cromossomos, que estão diretamente ligadas ao envelhecimento celular. Ao preservar ou até mesmo restaurar esses telômeros, poderíamos retardar significativamente o processo de envelhecimento. Além disso, a combinação de bioimpressão 3D e engenharia de tecidos abre a possibilidade de criar órgãos sob demanda. Imagine precisar de um transplante e, em vez de aguardar por um doador compatível, ter um órgão novo, feito sob medida, impresso em questão de horas. Essa tecnologia não apenas salvaria vidas, mas também eliminaria a necessidade de medicamentos imunossupressores, uma vez que os órgãos seriam feitos a partir do próprio material genético do paciente. Enquanto tudo isso parece extraordinário, precisamos lembrar que a busca pela imortalidade não é apenas sobre prolongar a vida, mas também sobre garantir a qualidade dessa vida. Não adianta viver para sempre se não pudermos aproveitar plenamente essa existência. Portanto, essas tecnologias devem ser desenvolvidas com um foco ético e humanitário, garantindo que os benefícios sejam compartilhados por toda a humanidade. E agora, a maior revelação. Estamos mais próximos do que nunca de integrar corpo, mente e máquina em uma harmonia perfeita. Um futuro onde a morte, como a conhecemos, pode se tornar uma coisa do passado. Mas, ao mesmo tempo, precisamos nos perguntar: estamos prontos para lidar com as implicações de um mundo onde a imortalidade é possível? Que tipo de sociedade queremos construir com essa nova realidade? No final das contas, a imortalidade não é apenas uma questão científica ou tecnológica, mas também filosófica e espiritual. Ela nos força a confrontar questões fundamentais sobre o significado da vida, da morte e do que significa ser humano. E enquanto continuamos essa jornada, uma coisa é certa: o futuro será tão ilimitado quanto nossa imaginação permitir. Obrigado por nos acompanhar até aqui, no canal Mente Sem Limites. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que expandem os horizontes da mente humana. Até a próxima!